Fala galera, começando mais um episódio do nosso podcast 3 Pontos. Nosso podcast sempre abordando aqui o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que é na Band. Você pode acompanhar a grande final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense na Band Rio, também na Band News FM e também no Band Esportes. E para falar de Campeonato Carioca, a gente sempre traz um convidado aqui, ou que jogou em algum clube grande do Rio de Janeiro, ou que tem alguma história bacana para contar. E hoje a gente traz aqui no podcast Zada, revelado pelo Vasco da Gama, também jogou no Fluminense, hoje gerente de futebol do Volta Redonda. Zada, obrigado por ter aceito o convite de vir aqui no podcast, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Vamos tentar aí falar um pouco da nossa história como ex-atleta e atualmente como gerente de futebol. Agora, Zada, você foi revelado pelo Vasco da Gama em uma geração que tinham muitos bons jogadores no Vasco, né? Aqui, antes do podcast começar, a gente lembrava de alguns nomes. Quando que você sobe pro profissional do Vasco, você puder contar uma historinha, já que é um Vasco campeão de Libertadores, não é isso? Exatamente. Foi uma época muito vitoriosa, gloriosa, né? Passamos aí por momentos muito felizes na minha trajetória, né? Na verdade, eu chego no Vasco em 93 para 94, como ainda a categoria de base era sub-17. E aí me profissionalizo em 96 e aí participo ali, fico até 2001. Então, claro que nesse período eu tive dois empréstimos já como atleta profissional, porque realmente o Vasco participou, tinha muitos atletas de altíssimo nível, né? Mas os atletas que foram da minha geração, eu posso nomear Elton Goleiro, Maricá, Felipe Alvim, Fabiano Heller, Géder, Henrique, Felipe Pedrinho, que na verdade, são exatamente da mesma idade. Esses foram os atletas que foram os primeiros a subir da nossa geração. Mas nós tivemos aí muitos atletas e depois a subida no profissional, o convívio com atletas de altíssimo nível, atletas de seleção brasileira. E aí tivemos uma geração, eu participei do Campeonato Brasileiro de 97, que o Vasco foi campeão, depois do de 2000, Rio-São Paulo de 98, Mercosul de 2000 também. Então, na Libertadores eu não fui campeão, mas eu estava ali, treinava, estava junto com aquele grupo. Fui ao Mundial, né, contra o Real Madrid também, né? Então, participei, tive um convívio muito grande, que sem dúvida nenhuma fez muita diferença aí para a minha formação como atleta e com certeza eu trouxe muitos traços disso para a minha gestão. Agora, Zada, você era um meia ofensivo, né? Digamos ali, aquele camisa 10. Você disputava a posição com grandes nomes do futebol brasileiro, né? Qual deles você, hoje, né, você observa assim, depois de tanto tempo, você olha e fala, poxa, esse cara, se estivesse no futebol de hoje, faria diferença? Então, assim, na verdade, eu fui um atleta muito versátil, né? Então, ao longo dos anos, né, eu sempre fui... Eu subi mesmo como um meio ofensivo, mas ao longo dos anos eu acabei jogando quase em todas as funções, né? Então, na minha carreira. E eu sempre gostei muito de um atleta, e eu sempre falo que, claro que é impossível não falar de Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Ramon. Eram atletas que a gente conviveu muito ali e sempre foram atletas acima da média. Mas eu tinha um atleta que chamava Wagner. Esse atleta, para mim, era o mais completo que eu vi jogar. Era um atleta que marcava, que jogava, era bom tecnicamente, que fazia gols e era um atleta muito versátil. Se colocava ele de lateral, ele jogava, se colocasse ele de 10, ele jogava. Então esse atleta era um atleta que eu admirava muito. E esse é um atleta que nós estamos falando do ano de 2000, 2002, 2000, aquela época. 20 anos depois ele jogaria facilmente pelo talento e pela versatilidade. Hoje o futebol é muito feito também da versatilidade, né, Zada? O cara que joga em mais de uma posição, que contribui com a equipe, ele faz a diferença. Né? Exatamente. Seria um atleta aí muito valorizado, na minha opinião. Agora, Zada, você falou de alguns títulos que você ganhou com o Vasco, mas tiveram algumas derrotas também que marcaram o torcedor, né? Como é que foi esse Mundial de Clubes com o Real Madrid, assim, essa experiência, né? Porque é um Mundial de Clubes um pouco diferente, né? Não, era no Japão. Como é que foi essa preparação? O que você acha que faltou para o Vasco sair vencedor? Porque o Vasco, dentro do campo, eu me recordo de alguns momentos daquele jogo, o Vasco, em alguns momentos, jogou mais que o Real Madrid, né? Sim. Fizemos uma preparação, né, muito grande, né? Na verdade, nós fomos aí, nossa preparação eram 30 dias fora, né? Nos primeiros 10 dias, uma semana, nós ficamos nos Estados Unidos. Que tinha uma Copa Interamericana.
Inclusive, eu até joguei esse primeiro jogo, entrei no jogo. Nós ganhamos de 1-0 esse jogo contra o DC United. Ficamos em Washington, fazer uma adaptação não tão drástica, né? Se sair do Brasil direto para o Japão, nós ficamos uma semana em Washington. E depois nós ficamos aí quase 20 dias treinando no CT do Kashima. Então, claro que tinha os atletas que eram os principais, e a gente tinha ali um grupo de 10, 11 atletas, que eram atletas que estavam, como eu, subindo com poucas possibilidades, mas que era um time muito bom. Acho que, se eu não me engano, fazia parte Jéder, Fabiano Heller, Dedé, que era um outro menino que também estava subindo, enfim, Richardson, que era um atleta também. Enfim, a gente tinha uma geração muito boa, que eram atletas que foram campeões de sub-20 e fazia parte. Acho que o Vasco, durante muito tempo, nunca teve uma geração que subiu tantos atletas da base para o profissional, e essa nossa geração, ela alimentou muito a equipe principal. Então, foi uma preparação muito grande, né? Longa. E, assim, eu acho que foi obra do destino, porque realmente, como você falou, o Vasco, nós jogamos muito bem, né? Tivemos chance de ganhar o jogo, só que o Real Madrid é aquela coisa, né? Eles chegaram lá, me parece, 2, 3 dias antes. Para eles, a gente sempre teve aquela ideia que para eles não importava muito aquele campeonato, né? Mas é uma camisa que para eles é muito, muito natural, né? Tá sempre jogando título, disputando títulos, e a gente vê aí pela história o time mais campeões de todos os tempos, né? Com grandes títulos. E aí, além disso, quando nós voltamos, nós ainda ficamos uma semana em Miami para jogar o jogo da volta da Copa Interamericana. Então, assim, e nós estamos falando de 30, 40, levamos, se eu não me engano, algumas curiosidades, e nós levamos até o cozinheiro daqui, que tratava a gente na concentração. Na época a gente concentrava num Tanto hotel. tempo fora, era importante ter o cozinheiro também, né? Então, assim, foi realmente uma situação que acabou acontecendo. A gente ficou muito triste, todo mundo... Eu lembro de cenas, todo mundo sentado no corredor do hotel falando, né? Porque você não dorme depois de um jogo daquele, né? Foi naquele estádio nacional de Tóquio, né? Então, com todo o glamour, estava muito cheio. E, enfim, cara, assim, foi realmente uma coisa que marca negativamente, mas, assim, na minha concepção, foi uma oportunidade gigantesca de vida que o futebol me proporcionou, de estar ali, estar no Mundial, não dentro de campo, mas estando ali convivendo com aquilo ali, com a quantidade de atletas que eu convivi, e que eu sempre fui muito observador e consegui extrair muito dessas oportunidades. Agora, Zada, você também estava no Flamengo com o gol do Pet? Também estava. Sim. Sim, realmente a gente estava ali, né? O Vasco tinha um elenco, mais um daqueles. Venceu o primeiro jogo também. Exatamente. Venceu o primeiro jogo, a gente já estava até com muita coisa, assim, a gente acaba falando, né? Ganhou o primeiro jogo, a gente jogaria por um empate, acho que poderia perder por um gol de diferença, se eu não me engano, acho que foi isso. E a gente estava muito confiante. E o Maracanã muito lotado, muito cheio, e acabou que a gente teve esse revés aí. Não preciso nem repetir mais o talento que o Pet tem. Ele não só fez aquele gol, logo depois num outro campeonato ele fez um gol muito parecido também. Então, e a bola entrou onde tinha que entrar, e acabou sendo aquela... foi um dia muito triste também, apesar da gente ter aí passado por grandes momentos dentro do Vasco, mas, assim, são momentos que vão marcar. Dentro disso, eu me recordo que eu demorei quase 3 horas para chegar na minha casa. Eu morava no final ali do Leblon, e, se eu não me engano, até o Alexandre Torres morava perto da minha casa, e a gente passando, né, na época o carro era todo escuro, não dava para ver que estava dentro, mas nós passamos por uma multidão ali naquela zona ali da Zona Sul, que estava muito cheio de flamenguista. E o pessoal visse pelo menos a gente dentro do carro ali, viraria o carro, né? Então, assim, é sorte que o carro estava todo preto, e acabou que isso foi uma coisa que me marcou muito, porque foi um dia que a gente demorou demais para sair do Maracanã, e com essa derrota. E você conviveu com um personagem do Vasco que talvez poucos tenham o nome dele, que é o Eurico Miranda, né? Sim. Assim, você pegou esse auge do Eurico, né? Onde ele montou grandes times para o Vasco da Gama.
Como é que era a convivência com ele? Assim, você, Zada, o que você pode falar do Eurico? Sim, eu tenho muito carinho. As minhas lembranças são muito boas, né? Eu tive uma convivência muito boa. O Eurico, toda vez que a gente ganhava algum título, ele abria a casa dele. Então, ele fazia, até na Rua das Laranjeiras ali, acho que é Paissandu, o nome da rua, não me recordo. Toda vez que a gente fazia, ele fazia questão de receber os atletas na casa dele para fazer um churrasco. Então, ele era muito próximo, né? A gente tinha ali... Claro que eu, Zada, não era um dos principais atletas, mas eu sempre tive um respeito muito grande. Os próprios filhos dele também, a gente teve uma convivência muito boa. Então, a gente passou por uma época, claro, tivemos revés, mas foi uma geração muito vitoriosa. Então, o ambiente era muito bom. O Eurico era ruim para os outros que vinham contra o Vasco, mas para a gente que convivia ali dentro do Vasco, eu posso lembrar de uma situação que me marcou muito do Dr. Eurico, foi que a gente estava passando por algum momento ruim dentro do Vasco financeiramente, que talvez estava 1 ou 2 meses de salário atrasado, alguma coisa nesse tipo, e era Dia das Mães. E quando nós chegamos para treinar, tinha lá um cheque de, se eu não me engano, acho que era de R$5.000 para a gente entregar para nossas mães. Não tinha nada a ver com salário, não tinha nada a ver com nada, com prêmio nenhum, mas era um cheque que era igual para todo mundo, do Edmundo ao Zada. O Edmundo era o principal e o Zada era um atleta que estava subindo. Os cheques eram iguais para todo mundo para a gente entregar para nossas mães. Então, são situações que talvez não tenha saído, então tenha sido externado, mas a gente convivia com ele ali muito próximo. Era uma pessoa que era Vasco da Gama, né? Então, ele fazia tudo pelo bem do Vasco. E o que você acha que faltou para você ter uma sequência maior com a camisa do Vasco? Foi ali esse grupo realmente muito grande, de muitos bons atletas, e de repente é difícil para quem está subindo naquele momento? Faltou oportunidade? Como é que você avalia assim? Eu vejo assim, hoje enxergando essa parte muito próxima dessa parte psicológica, eu como gestor hoje, eu vejo que essa parte, naquela época a gente tinha muito menos informações e... Assim, eu Zada, falo não tem como fazer outras comparações, mas eu saí do interior, de Barra do Piraí, que é a minha cidade. E de uma hora para outra, eu estava trocando de roupa do lado do Mauro Galvão, de pessoas que eu só via só através da televisão. Aquilo mexe um pouco com a tua cabeça. Você, de repente, faz o seu primeiro contrato, você ganha mais do que seu pai. Então, assim, aquela administração financeira... Aquela coisa, eu estava morando na Barra da Tijuca. Então, você tem uma... muda a cabeça, né, muda, cara? Muda. É um conflito, difícil, né? Cara? Por mais que eu tinha meus pais presentes, eu tinha uma família estruturada, mas, assim, muda bastante. Então, você começa a ter acesso a coisas que você não tinha. E para um atleta, uma pessoa que vinha do interior, talvez aquilo possa ter mudado. Eu tive bons momentos, mas eu também tive momentos de deslumbre, que é normal. Então, talvez se eu tivesse tido uma ajuda psicológica ou uma família, até eu mesmo, enxergado de uma outra forma, talvez eu tivesse aproveitado melhor as minhas opções. Não me arrependo de nada do que eu fiz, tudo serviu como crescimento. Como eu falei, o futebol me proporcionou conhecer vários países, convivi com inúmeros atletas de alto nível, tive momentos bons, momentos ruins que me fizeram crescer. Mas, assim, hoje, eu sempre indico isso na minha parte da gestão, dentro do clube, esse convívio com uma pessoa que possa te orientar, estar próximo. A gente sempre brinca com os atletas, vocês estão o tempo todo vendo um monte de situações, porque vocês não baixam aí dentro desse aplicativo alguma coisa que possa te orientar e possa te ajudar, ou possa te dar uma direção dentro da tua carreira. Né? Hoje em dia, você tem a parte financeira, que é muito grande, né? Na verdade, que é fundamental para um atleta. Você tem orientações hoje sobre isso, o que você faz com o seu dinheiro, quais são as melhores formas, né? Então, assim, tem muitas informações dentro da internet que podem te ajudar. E muitos deles acabam se perdendo também, né? Hoje, apesar de eles terem muitas informações, nem todo mundo está atento a isso. Então, às vezes, vai precisar ter um revés grande para buscar uma ajuda. E a gente, como trabalha com muitos atletas, desde 12, 13 anos até os atletas profissionais, a gente está sempre orientando. É o que eu falo, às vezes a gente está conversando, dando alguma palestra para alguma categoria, falo, não adianta vir com essas histórias, ou eu fiz o que você está falando, ou eu vi alguém fazer,
ou alguém se ferrou fazendo o que você está fazendo, tipo uma mentira, tipo falta treino, tipo... De alguma forma nós vimos isso acontecer. Então, não adianta vir com essas histórias, porque a gente já conhece praticamente todas elas do que vocês estão vindo falar em relação a querer levar vantagem ou se sentir mais esperto. Então, basicamente isso que a gente convive ali, né? Conviveu, o futebol proporcionou bastante coisa para a gente nesse sentido e ter convivido com o Eurico Miranda, para mim, foi um privilégio. Agora, Zada, a gente falando sobre essa questão, né, psicológica e tudo mais, o futebol, ele proporciona às vezes para o menino a oportunidade de estar num Vasco da Gama, de estar num Fluminense, num Flamengo, num Botafogo, com um salário legal e tudo mais, e de uma hora para outra você pode a roda girar e você cair, você tá num time de menor investimento, você passar por um clube onde tem dificuldade financeira. E você teve no Vasco, daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, teve no Botafogo, daqui a pouco a gente vai falar de Botafogo, mas você teve também em times de menor investimento, que foi onde talvez você tenha vivido um dos grandes momentos da carreira, que foi no Bangu. Exato. Não é isso? Como é que era para você sair de um Vasco da Gama, tá? E aqui com todo respeito ao Bangu, mas você vai para um Bangu que é um time de menor investimento, e aí? Quando você chega no vestiário e você vê que aqui a estrutura é um pouco menor, não é tão grande quanto a do Vasco. Como é que é pro atleta nesse momento? Então, isso é um tema bem interessante, porque nem todo mundo está preparado a dar esse passo atrás. Eu estava dentro do Vasco da Gama, um clube de muita projeção, e você ter que dar um passo atrás na tua carreira, com todo respeito ao Bangu. É um clube que, na verdade, me colocou no mercado, porque eu estava dentro do Vasco, mas eu não jogava. Ia para um jogo, participava do Expressinho do Vasco, que fazia jogos no interior, rodava o estado, mas efetivamente eu não tinha a projeção de você estar jogando com a camisa do Vasco. Eu tive pouquíssimas partidas ao longo desses anos com a camisa do Vasco. E eu só tive depois que eu saí. Que eu fui emprestado ao Bangu e fui jogar um campeonato estadual de 2000. Foi aonde que eu tive a projeção. E eu tinha meu pai muito presente, falou, é a tua oportunidade. Por que vai acontecer? Apesar de eu ter um contrato longo com o Vasco, quando o Vasco me empresta, se eu vou para o Bangu e não jogo, você não está jogando no Bangu, você vai querer jogar no Vasco? Não cabe. Né? Então, assim, o Vasco está te dando uma oportunidade, te emprestando, para ver se você tem realmente esse talento que eles estão investindo. E nem todos os atletas têm essa ciência, porque às vezes você sai de um Vasco, de uma estrutura, e vai jogar num Bangu, e você quer ter o mesmo tratamento que você tinha no Vasco. Tratamento que eu digo em todos os sentidos, desde a água, isotônico, em hotel, alimentação, e não é outra realidade. Ou você encara aquilo ali como uma grande oportunidade, ou a sua chance de sair do Bangu e voltar ao Vasco, e o Vasco falar, vamos fazer a rescisão, e um abraço, segue a sua vida. Então, eu encarei aquilo ali como uma grande oportunidade. E tive boas pessoas, tive boas informações, tive meu pai muito presente, o meu representante, né, o Reinaldo, também me orientou a fazer isso. Então, eu acho que as informações, elas são importantes, mas nem todo mundo. Hoje, eu trabalho no Volta Redonda. E volta e meia, eu trago atletas de times de maior investimento. Do Vasco, do Fluminense, do Atlético Mineiro, etc, etc. E eu já tive histórias de atletas chegar e não fazer nada. Mas e sempre tive essa conversa. Você está vindo para o Volta Redonda, a gente não tem a estrutura do teu clube. Mas eu vou tentar fazer com que seja menos doloroso possível. Todo o extracampo, a gente vai tentar te ajudar, te adaptar, mas eu não entro dentro de campo. Ou você encara isso como uma oportunidade, ou você vai voltar para o teu clube e vão falar, tu não jogou lá, como é que tu quer jogar aqui? E a história vai se repetir. Então, a gente tenta aquela história. Eu passei por algumas situações e eu tento mostrar para eles os buracos que tem. Se você quiser continuar pisando nos buracos, é contigo. Eu falo da minha experiência. E aí uns aceitam, outros não. A gente já fomos mais novos, né? Então a gente acha que pode tudo quando é mais novo, né? Então essa cabeça é que tem uns que amadurecem mais rápido e entendem que precisam realmente, sabem onde querem chegar, que também é muito importante. Então o futebol acaba te dando muitas variáveis, né? Então eu, por ter jogado em um grande clube, iniciado num grande clube, mas eu rodei em clubes de menor investimento.
Mas isso fez com que eu entendesse o que é o futebol. Né? Não é aquele glamour dos talvez 4 ou 5%, se forem muito, que são atletas que vão ficar independentes financeiramente, que não vão precisar dar uma sequência na carreira, que ganharam realmente dinheiro e que souberam, porque às vezes você ganha o dinheiro, mas você não sabe como administrar. Então é isso que a gente tenta ali como nessa parte de gestão e eu como ex-atleta acabo sendo tendo muito grato por ter participado de clubes de maior investimento e de clubes de menor investimento. Tem alguma história desse Bangu onde o Zada foi destaque que você lembra bem? Ou tem algum jogo que te marcou que você falou, cara, nesse jogo aqui eu arrebentei? Cara, porque você foi quase artilheiro do Campeonato Carioca, né? Foi um ano de muito feliz, né? No Bangu. A gente tinha bastante atletas, muitos ali. Acaba o campeonato, eu tinha uma proposta para ir para o Atlético Paranaense e o Dr. Eurico mandou eu voltar para o Vasco. Tanto que nessa época foi o Alessandro, lateral direito, que jogava comigo, foi para o Atlético Paranaense, e o Douglas Silva. Os dois acabaram sendo campeões depois brasileiros no Atlético. Eu também iria para o Atlético Paranaense. Só que eu voltei e iniciei o Campeonato Brasileiro de 2000 jogando de titular. No ano de 2000, que foi a Copa João Avelange. Copa João Avelange, né? Sim, depois chegou o Juninho Paulista e jogou todos os jogos, natural. Mas eu iniciei jogando aquele Campeonato Brasileiro de titular. Depois de ter feito um bom estadual. Exatamente. Né? Então, assim, foi o que eu consegui, dentro da minha oportunidade, retornar para um clube. E, assim, e você se sente diferente. Eu recebia ligações, por exemplo, o Isaías Tinoco era o supervisor, era o gerente, Paulo Angione também foi o meu... na época, o supervisor, ou era um gerente executivo também do Vasco, tive convivência com ele, mas nessa época de 2000 era o Isaías. E ele me ligava antes dos jogos. E aí, olha só, vocês vão jogar, como é que tá? A gente não podia jogar contra o Vasco, né? E tinha toda essa situação. Eram algumas situações que, particularidades que tinham, né? Que a gente não... que era vivido ali dentro do Bangu. Era um atleta de projeção, quando você começa a se destacar, começa a ter algumas oportunidades maiores. Então, e dentro do Bangu era exatamente isso, era um clube totalmente família. A gente convivia muito junto ali. Então, a gente vivia a dificuldade. Eu vinha de um clube grande, mas assim, a gente tinha toda a humildade e a naturalidade de conviver com atletas ali que eram dali da região, ou atletas menos favorecidos de alguma situação. E a gente tinha ali uma unidade muito grande. O Bangu era um clube muito... Sempre foi, né, um clube que eu guardo. O meu primeiro presidente é o Dr. Rubens, da federação. Uhum. Então, assim, eu peguei o Bangu bem lá no início. Então... O Bangu era quase 2 campos do que é hoje, né? O Bangu era muito grande. Tinha algumas particularidades, a gente deixava a grama alta, né? Porque ali, para jogar em Bangu, sol quente com a grama alta, era só a gente que treinava ali. Só quem conhecia, né? Quem estava acostumado. O campo era muito, muito grande. Então, assim... eu joguei uma Rio-São Paulo também, eu tive 2 passagens pelo Bangu. Na verdade, é essa de 2000 e depois é a de 2002. Que aí depois... exatamente isso. Até vou me recordando, porque também já fazem 20 anos. Não parece que foi ontem, mas exatamente. Já tem um tempinho, né, Zada? Então, e aí, até voltando ao que você me perguntou sobre as oportunidades, o que acontece? Eu volto para o Vasco em 2000 para jogar o Brasileiro de titular, né? Ou para estar dentro do grupo principal. E depois daquilo ali, em 2000, eu fui em quase todos os jogos, participei dos jogos do Brasileiro e da Mercosul. Só que não foi um ano que eu joguei efetivamente. E aí, quando acaba o ano, chega em 2001, a gente estava dentro de um clube, joguei um estadual. E aí, o que acontece? Chega um momento que o cara quer jogar, né? E aí, eu não tive a oportunidade, assim, efetiva, me emprestaram, acho que para o Paraná Clube. Eu fui para o Paraná, achando que talvez ia lá para jogar, sai do Vasco, vai para o Paraná, você vai para jogar titular, e tinha outro N jogadores lá, todo mundo buscando o seu espaço. E aí eu volto do empréstimo, o Vasco fala para mim, olha só, nós vamos fazer a tua rescisão, vamos deixar você seguir a sua vida. Aquilo para você é um baque. Depois de você ter feito um estadual de 2000 pelo Bangu e ter voltado para o Vasco, o Vasco vai querer renovar, eu vou seguir aqui dentro do Vasco. Vou continuar jogando. Não foi nada disso que aconteceu. Eu tinha mais 2 anos de contrato e eu me vi ali numa rescisão de contrato e praticamente desempregado. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir para o Bangu novamente, que era um clube que eu já tinha uma história legal. Na época, jogar uma Rio-São Paulo.
Que era um torneio que dava uma projeção também, né, Zada? É um torneio que não existe mais, mas tem uma projeção. Assim, foi um ano que eu tive uma outra projeção novamente no Bangu. Vi de novo a água bater no pescoço, como a gente fala no termo, né? Porque quando você... a gente usa até um termo de geladeira vazia, né? Quando você começa a ver que tá faltando coisa, você agora tem que correr atrás. Então eu tive que fazer novamente isso. E aí fui destaque novamente no Bangu, e aí pintou algumas possibilidades, aí foi para onde eu tive a possibilidade de ir para o Botafogo logo em seguida, e depois eu acabei indo para o Fluminense. Então foi através disso que acabou dando sequência. É importante a gente esclarecer, né, Osada, que quando a gente fala de time de menor investimento, não é menosprezando de maneira nenhuma, ainda mais os clubes aqui no Rio de Janeiro, que são tão tradicionais, né? Aqui a gente pode falar do Bangu, Olaria, América, são Madureira, clubes extremamente tradicionais. Hoje em dia a gente vê o Volta Redonda fazendo boas campanhas em sequência no campeonato, né, projetando vários atletas. Então, assim, a gente fala de menor investimento justamente porque é um clube que está disputando uma divisão abaixo a nível nacional, né, mas são clubes que abrem oportunidade para esses jovens atletas realmente mostrarem aí todo o seu potencial. Agora, Zada, você sai do Bangu, do Rio São Paulo, vai para o Botafogo e não joga no Botafogo, né? O que aconteceu? Você ficou tão pouco tempo no Botafogo, o que aconteceu? Porque é um ano simbólico para o torcedor do Botafogo, já que o Botafogo termina aquele ano rebaixado do Campeonato Brasileiro, primeiro rebaixamento do Botafogo. O que aconteceu para o Zada, destaque do Rio São Paulo, ir para o Botafogo e não jogar no Botafogo? Uma história bem interessante, porque, na verdade, eu, como eu falei, me destaquei no Rio São Paulo, e o treinador do Botafogo na época ainda era o Abel Braga. E eu morava na Barra da Tijuca e a gente acabava almoçando no mesmo local algumas vezes e a gente se encontrava. E eu tenho uma proximidade muito grande com o Felipe, a gente foi muito próximos, né, assim, na época a gente morava muito próximos até, depois que morávamos na Barra da Tijuca, a gente almoçava quase sempre junto. O Felipe Maestro. Felipe Maestro, hoje técnico do Bangu, né? Exato. Então, assim, a gente tinha uma proximidade muito grande, estava sempre almoçando junto na Barra da Tijuca, e nesse dia a gente encontrou com o Abel. Aí o Abel ainda brincou, aí, teu amigo não quer ir lá para o Botafogo. Eu falei, eu quero, vou agora. Ainda brinquei. E aí acabou o que aconteceu. Eu fui para o Botafogo e era o Abel. E eu fiquei cerca de 40 dias. No Botafogo treinando, joguei acho que eu joguei 2 partidas amistosas, uma contra a equipe do México e outra contra o Palmeiras B, uma coisa assim. E o Abel teve algum desentendimento na diretoria do Botafogo, que ele saiu do Botafogo, ele não iniciou o campeonato. E trocou o treinador. E assim, eu me senti um pouco mal, porque assim, o Abel saiu, foi ele que me levou. E aí eu, na época, um pouco também, talvez... Hoje você vê... Hoje eu falo que talvez a decisão foi acertada, porque eu saí e fui pro Fluminense. Mas talvez foi uma coisa meio que mimada minha. O Abel saiu, cara... segue, e eu acabei saindo. Pedi pro meu empresário, falei, cara, eu não quero ficar aqui, não estou me sentindo à vontade, a Abel não vai estar aqui, eu não quero ficar. Saí, fiquei em casa, sem nenhum clube, e comecei tinha uma possibilidade de ir para fora do país, e acabou que não pintou nada, não andava. Agora, Zada, falando de Botafogo, já dava para imaginar que aquele time ia cair? Assim, pelo que você acompanhava no dia a dia, era um time de qualidade, não era? Não, cara, não dava para imaginar, não, porque tinham atletas de nomes. Galeano, né? Galeano, Dodô. Não sei se você pegou o Dodô. Galeano não, eu joguei com o Dodô. Dodô, acho que Léo Inácio, acho que Fabiano. Léo Moura era dessa época, não? Já tinha saído? Não, já tinha saído já. Sim, era uma equipe... assim, no meu ponto de vista, eu que estava saindo do Bangu, era uma equipe muito competitiva, né, que poderia... não foi por antever nenhuma situação de rebaixamento, não foi longe disso. E acabei ficando algum tempo ocioso, treinando, treinava, fazia musculação e jogava no time que a gente tinha na Barra da Tijuca, de amigos. Eu morava ali, todo final de semana tinha jogo. E acabou que eu jogava nesse time junto com o Beto, que é um atleta, o Beto... que jogou em todos os clubes grandes do Rio, né? Mais de uma vez, inclusive. Né? Campeão em vários deles, Botafogo, né? Exato. É um grande amigo. E a gente jogava no mesmo time de pelada. E a gente não tinha muita proximidade. A gente só jogava. E acabou uma pelada desse, ele perguntou para mim. Falou, e aí, como é que você tá? E tal. Eu falei, não, cara, eu tô desempregado. Ele falou, tem interesse de ir pro Fluminense? Eu falei, cara, tem. Meu empresário tá tentando e tudo. Aí ele falou, vou falar aqui. Na época era ele. O Romário, eu já tinha jogado com o Romário no Vasco. Um dia depois ele falou, tô aqui no treino, vem aqui para Laranjeiras. Falei, mas vou aí? Não, pode vir.
Eu cheguei lá, conversamos, assinamos um contrato e fui pro Fluminense. Foi bem assim, dessa forma, muito natural. E aí você vê o final do ano, hoje você olha, a decisão foi certa ou foi errada. Naquele ano eu joguei muitos jogos no Fluminense, cheguei, já tinha umas 7, 8 rodadas, eu joguei quase, voltei e já fui muito efetivado nas partidas. E nós fomos para a semifinal do campeonato, né? Acho que foi o último campeonato de pontos corridos, né? De pontos corridos. Pontos corridos não, mata-mata, desculpa. Classificavam 8, a gente Isso. classificou ali, e aí ganhamos aí. 2003 é o primeiro nós chegamos na semifinal tá contra certo. o Corinthians. Então, e aí depois ainda renovei meu contrato, fiquei mais um período ainda no Fluminense. Então, assim, foi uma situação que acabou, uma pena ter ficado pouco tempo no Botafogo, que é um clube, né, uma instituição aí gigantesca, mas acabou que foi uma coisa meio que peculiar, né? Ter saído e ter ido para o Fluminense. E na época, uma coisa que quando eu fui assinar, até mesmo, se eu não me engano, acho que era o Marcelo Penha, que era o vice-presidente, ele falou, cara, mas você não tem mais nada com o Botafogo? Eles liberaram você? Porque eles ainda ficaram assim, cara, mas ele estava lá no Botafogo e saiu. Então, assim, eles ainda tiveram preocupação, né? Essa preocupação, e eu falei, não tem mais nada, a gente fez uma rescisão e eu segui. Enfim, então foi essa situação por eu ter passado pouco tempo dentro do Botafogo. Agora, você pega uma época de Fluminense, tem uma história do Fluminense que é histórica, né? Que é a do Andrei e do Romário dentro do campo lá, um dando tapa no outro. Como é que fica o vestiário depois de uma situação dessa, Azada? Assim, eu tenho a minha leitura em relação a isso, né? Na verdade, eu estava nesse jogo, foi contra o São Paulo lá no Morumbi. Cara, e assim... Cara, assim, eu vou rapidinho, desculpa te cortar, mas eu assistindo aquilo, falei, meu Deus do céu. Eu lembro que eu era, moleque, assim, lembrando... Você assiste na televisão, você fala, cara, não é possível que isso tá acontecendo, né? Pois é, foi ruim, foi trágico, um ambiente muito pesado. E assim, o Romário junto com o Andrei, cara, antes desse episódio, estavam super bem, cara. Conversavam, brincavam. E o Andrei era um cara... E eu concentrava junto no mesmo quarto que o Andrei, cara. Você imagina isso, cara. Nesse jogo eu tava com ele no quarto. E aí, o que eu achei de uma situação é porque, na verdade, é o Romário, né, cara? O Romário é uma pessoa que ele não preciso ficar falando de adjetivos ou de situações, porque a gente conhece, vê o jeito dele, ele é o jeito, aquele jeito dele mesmo, transparente, e talvez ali, aquela situação, acho que o Andrei abriu os braços, né? E o Romário é uma referência. Talvez aquilo ali tenha pegado mal a maneira como o Andrei falou, e aí ali dentro de um campo, e aí a reação do Romário foi essa. Não é uma reação normal, natural, nem legal para o futebol, né? Qualquer tipo de agressão. Mas assim, e quando eles chegam no vestiário, eu estava próximo também. O Romário, ele teve um arrependimento. O problema é que o arrependimento do Romário foi dentro do vestiário. E ficou muito ruim pro Andrei. Mas o Romário chegou no vestiário e eu acho que o Andrei talvez fosse tirar algum tipo de satisfação, até física, com o Romário. Uhum. Só que o Romário chega no vestiário e já pede, me desculpe. Então, assim, só que pra imprensa só apareceu o tapa, né? Exatamente. Então, assim... E aquilo pegou todo mundo de surpresa, porque não era... A gente tinha um bom ambiente, apesar de não ter sido tão... do ano não ter sido tão bom, né? Porque foi um brasileiro que a gente brigou ali até a última rodada, se eu não me engano, para não... a gente ganhou um jogo do Juventude no Maracanã e se livrou ali daquela zona ruim ali. Então, não foi um ano tão bom, depois de ter vindo de uma semifinal de brasileiro. E aí... acabou que aconteceu isso, mas poucas pessoas sabem, né? Então, assim, o que parece é que o Romário bateu no Andrei e ficou por aquilo ali mesmo. Ficou por isso mesmo. Né? Então, assim... E foi um ano também que teve aquela briga. O Romário também foi teve também na arquibancada, torcedor que jogou. Então foi mais ou menos... o Romário tava pro fight aquele ano. Atraindo problemas, né? Agora, Azada, você joga com o Romário também no Vasco, né? Sim, também participo. Como é que é a relação com o Romário? O Romário, você falou que ele tem esse jeitão dele, mas você, Azada, assim, como é que era a relação com ele? Na verdade, assim, eu falar do Romário, assim... pela minha convivência, né? Assim, pelo tempo que eu tive ali com ele, sempre tive uma boa relação, mas o Romário era muito de lua, né? Tem dia que ele tá super bem, tem dia que ele tá mais na dele, e a gente ali como atleta que tá subindo, né, a gente respeita. Além tem que o respeitar. Romário era um ídolo, né, cara? A gente tá convivendo com um cara ali, e a gente tem que respeitar a particularidade dele, e ele era um cara que no Vasco
E no próprio Fluminense, que já estava no final da carreira, assim, quase, né? Chegando para uma... no final, não era o Romário de 20 e poucos anos, mas era um cara que sempre definiu, sempre decidiu o jogo, né? E era um cara referência pra gente. Então, assim, quer cumprimentar, quer conversar, a gente tá ali para conversar. Não quer, a gente deixa ele, porque não pode incomodar. Então, a minha relação sempre foi muito pacífica e muito tranquila. Agora, aproveitar que você falou do time de pelada na Barra da Tijuca, eu vou te colocar aí numa saia justa. Nesse time de pelada, você tá com colete. De um lado tá o Edmundo, do outro tá o Romário. Quem que você escolhe para dar o colete? Caraca. É difícil, né? Não, é difícil, cara. Assim, eu gosto dos dois. Ou você fecha o olho e joga pra cima, em quem cair tá valendo. Algumas coisas, né? O próprio Amaral falou, você dá pra um, outro reclama a bola. Se você não der, o outro reclama, né? Enfim, cara, é difícil. Assim, cara... São dois gênios, né? Foram dois caras que eu convivi, né? E claro que cada um... Eu acho que se você tiver os dois, é melhor, como né? o Vasco teve em 2000, né? Os dois muito bem naquele Mundial, apesar de não ter sido campeão, mas assim, cara, foram dois caras aí que a gente admirou e conviveu de perto ali, né, no dia a dia dentro do Vasco. Mas é difícil eu dar o colete para um nesse momento. É difícil, né? Não. Agora, vamos falar um pouquinho, Osada, a gente fala muito aqui do Campeonato Carioca, né, das histórias nos clubes aqui do Rio de Janeiro, mas vamos falar um pouquinho da sua saída do Brasil. Né? Você jogou em Portugal, jogou na Costa Rica e Indonésia. Na Indonésia, exato. Agora, Portugal mais comum, né? A gente vê muito exato. Brasileiro jogando e tal nos clubes portugueses. Tem clube português, inclusive, que tem quase um time de brasileiros, né? É comum a gente ver. Agora, Costa Rica e Indonésia são clubes que a gente ouve menos falar. Sim. Como é que você define aí, como é que você viu essas experiências na Costa Rica e na Indonésia? Então, exatamente, você acaba levando a sua carreira para esse lado. Porque se eu tivesse tido um sucesso em clubes de maior investimento, como nós estamos denominando aqui, talvez o meu mercado seria outro. Mesmo eu tendo ido para Portugal, eu fui para Portugal para um time intermediário. Agora, se eu tivesse tido uma gestão de carreira, talvez, aí gestão de carreira que eu digo, me coloco eu como culpado, não tô transferindo a responsabilidade para ninguém. E jogado em altíssimo nível, uma sequência, ter tido bons números nos principais, o meu mercado seria outro. Como o futebol ele realmente tem todos os países, eu fui para o mercado secundário, talvez terciário, né? Então, um mercado totalmente Costa Rica, talvez América Central, mas não é uma coisa muito comum. Não é uma coisa que você fala como atleta, quando eu chegar num clube, eu quero ir para Costa Rica jogar. Ninguém quer. Então, mas você pode ir. E tinham boas equipes, boa estrutura, porque o futebol ele acaba já está globalizado há muito tempo, né? Então, estrutura boa, bons clubes, campeonato disputado. Recentemente, a Costa Rica 2018, o Brasil passa um perrengue para ganhar da Costa Rica na Copa do Mundo, né? Só faz o gol lá aos 46, 47 com o gol do Felipe Coutinho. Isso mostra que alguma qualidade tem também, né? Tá todo mundo globalizado, não tem mais ninguém bobo para ganhar. Hoje a gente tem aí exemplos aí, números aí de clubes de menor investimento e com atletas não tão de ponta, fazendo jogos contra as equipes principais. Isso está muito evidente nos campeonatos estaduais. Sim. Você vê aí clubes grandes sendo eliminados, não chegando na final, que antes você já sabia, né? Ao longo dos anos você já sabia. No Rio vai estar sempre os 4 grandes, em São Paulo os 4 também, e hoje em dia você já vê que em Salvador, Bahia e Vitória, você já vê que não é. Sim. Então você vai tendo muitos exemplos aí, em Porto Alegre, Grêmio Inter já não é de novo. Então você vai vendo que hoje em dia está muito mais comum do que antes. Então, falando dessa parte da Costa Rica, acabou pintando uma possibilidade depois de ter feito um campeonato brasileiro aqui da Série C pelo América, e aí eu acabei indo para a Costa Rica. E já tinha ido anteriormente para Portugal, e foram... Portugal, na verdade, como você falou, a língua facilita, é uma ambientação muito mais agradável, muito mais tranquila, é um nível muito maior, né? Esse sim, talvez... Qual clube você foi para Portugal? Académica de Coimbra. Ah, tá. Era um clube intermediário, tinha um vestiário, lá fala balneário eu tinha 14 brasileiros no meu time, então uma adaptação muito tranquila, jogadores que a gente já se conhecia aqui dentro do Brasil e estavam indo para Portugal, numa época muito boa,
né? O euro estava muito próximo do que é agora, era quase 4, então era uma oportunidade boa, vivia com tranquilidade, então foi diferente da Costa Rica e depois da Indonésia, que são situações diferentes, né? A desigualdade social da Indonésia é absurda, ou você é muito rico ou você é paupérrimo. Então, eu morava num condomínio só de estrangeiros, então eu fui com um filho quase que recém-nascido. Caramba. Tem muitas particularidades da Indonésia, então as pessoas quererem tirar foto com o meu filho porque não tinha uma criança com aquela fisionomia lá. E aí muitas vezes tirava foto e falava, não, dá ele para mim, porque pô, eu queria seu filho. Aí eu estava com o tradutor e no início, hoje eu já até consigo, eu conheço bem a língua, mas na época eles falavam, me dá o teu filho para mim. Aí eu perguntava, mas por que ele não pode ter filho? Ou a família dele não pode? Não, ele já tem 3, ele quer mais um. E lá todo mundo tem 3, 4, 5 filhos. Caramba. É uma loucura. Lá é um país que ninguém tem 2 filhos, não. Todo mundo tem 4, 5. É uma quantidade absurda de... Você passa com uma pessoa tomando banho, mais embaixo a pessoa está escovando o dente com a água do rio, mais um pouco embaixo a pessoa está fazendo as necessidades na mesma água do rio. Uma pobreza muito absurda. E, por outro lado, as pessoas que têm muito ricas, com 3, 4 filhos, com 3, 4 babás dentro de um shopping. Então, E o futebol que foi o que eu fui fazer, né? Acabei tendo convívio com um país altamente corrupto, né? Os árbitros, os jogos dentro de casa, praticamente você ganhava todos os jogos, tanto que depois disso teve um escândalo muito grande na Indonésia. Agora voltaram a ter o campeonato lá ficou suspenso pela quantidade de coisas ilícitas que estavam acontecendo. Então, você ia jogar, você já sabia que você não ia ganhar aquele jogo. Era pênalti. Imagina agora com esse mundo de apostas, o que devia estar rolando lá. E agora, inclusive, vai ter um Mundial. Então, o Mundial Sub-20 vai ser na Indonésia. Vai ser na Indonésia. Então, é um país que tem um potencial gigantesco. Sim. Gigantesco, se for doutrinado. Tanto que... Você ficou 3 anos lá, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Foram 2 temporadas lá e joguei uma Liga dos Campeões da Ásia, que é muito legal. próximo, claro. Todo o glamour, né? Para eles lá é um glamour como se fosse a Liga dos Campeões. A música é igual e tudo. Então, legal. assim, mas claro que não se compara, né? O nível é outro, mas hoje em dia já está muito, muito legal lá. O campeonato melhorou muito. Tem brasileiros. Na minha época, tinham poucos brasileiros que já tinham alguma rodagem dentro do Brasil, eram jogadores que saíram muito cedo para ir para lá. Hoje você tem atletas que já têm uma história dentro do Brasil e que vão jogar na Indonésia. Então, e como é que bastante. É assim? Torcedor lá é fanático, o pessoal gosta de futebol? Muito fanático, os estádios sempre cheios. O meu clube era o meu primeiro era um dos principais. Aí no segundo ano eu fui para um clube intermediário. E esse no clube intermediário eram 10, 12 mil, todos os jogos em casa, sempre cheio. Então, e eles tinham um carinho com o brasileiro muito diferente? Grande, né? Muito grande com o brasileiro. Legal. O brasileiro sempre abre muitas portas, né? Assim, eles gostam muito. E a gente também, como brasileiro, a gente está... Eu sempre quis aprender a língua, estar ali próximo, conviver, né? Aproveitar essas oportunidades que o futebol me deu. Agora, Zada, para a gente fechar a tua história como jogador, né? De todos esses clubes que você jogou no Rio também, no América, como você falou, você jogou no Macaé também, né? Uhum. Se a gente pegar esse pacotão de carreira do Zada e você olhar de toda essa história, qual foi o maior jogador que você viu, que você jogou junto dessa história toda aí? Que você olha e você fala, putz, esse cara jogava, era muita bola. Você consegue eleger um ou não? Não consigo eleger um, não. Cara. Tem muitos? Eu participei de uma geração muito vitoriosa, assim, e de atletas de muito, muito de alto nível. Eu vi um atleta, que é meu amigo pessoal, como a gente já falou aqui, que é o Felipe, fazer coisas que você via que ele era um talento muito acima. Uhum. Uma particularidade, a gente era sub-17. E a gente ia treinar contra o profissional, porque na época o Jair Pereira não gostava de treinar com o sub-20, treinava com o sub-17. E ele falava, se eu entrar, eu vou dar uma caneta. Eu falei, tu vai dar caneta em quem, cara? Com 17 anos, tu vai dar uma caneta no cara profissional? E ele fazia isso, cara. Ele era absurdamente muito técnico. E era um atleta muito diferente. E assim, cara,
E ao longo dos anos, você vai vendo o crescimento dele, cara. É um atleta que atingiu, poderia ter ido muito mais além, a gente sabe. Isso, ele tem essa consciência, mas é um atleta de um talento absurdo, cara. Né? E ele subiu muito cedo. Nas categorias de base, foi pouco titular. Foi titular quando precisava. Quando tinha que subir pro profissional, foi ali titular, subiu junto com um outro lateral que estava e na hora de escolher, escolheram ele. Então, assim, você vê a trajetória de um cara, assim, e é um atleta da mesma idade. E, assim, é uma coisa que eu levo e até hoje na gestão eu falo. Não adianta você se comparar com atletas que são da tua idade ou que, eu quero fazer o mesmo trajeto. Cada um tem a tua história. Então, assim, o Felipe tem uma história que se você for falar, esse cara não vai chegar. Não gostava muito de treinar, fisicamente nunca foi nenhum absurdo, tinha as ideias dele, tinha a maneira dele trabalhar. Hoje, se você falar isso para um atleta da base, você já vai ficar de lado, você não vai chegar. Então, assim, a história dele diz por ele. Até entrei nesse assunto, assim, até involuntariamente, né, porque você me perguntou, porque realmente foi um dos atletas mais talentosos que eu trabalhei. Porque o que ele fazia era absurdo. Então, assim, eu lembro muito dele com a camisa do Flamengo, sim, né? Tem um campeonato estadual que jogava ele... de extremo direito. A gente jogava uma pelada na Barra da Tijuca e ele fazia exatamente aquilo na pelada. Como é que pega, né? Como é que marca? Então, assim, um cara que tá voando. Então, ele voltou à seleção brasileira depois daquilo ali também, né? Porque, na verdade, no Rio de Janeiro, na época, acho que era o Parreira, se eu não me engano, Parreira falou isso, que eu vi uma entrevista. Como é que você anda no Rio? Todo mundo que eu passo, cadê o Felipe? Não vai pra seleção? Porque ele tava... Fez o pessoal lembrar do Garrincha, que ele jogava de ponta direita, cara. Praticamente, né? Ali de extremo. Então, é um cara talentoso. Começou de lateral esquerdo, depois foi pro meio, migrou, jogando de atacante. Então, é um cara muito talentoso. Então, claro que eu não posso deixar de falar de todos os outros que eu participei. Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, Ramon. Isso é um cara... O que eles faziam com a bola parada era absurdo no Vasco. Absurdo, né? Então, assim, são caras muito talentosos cada um. Zagueiros também, Júnior Baiano, Mauro Galvão. Dividia com o Júnior Baiano no treino, difícil, sabe? Né, irmão? Difícil. Os próprios goleiros eram goleiros muito... O Fábio era o terceiro, quarto goleiro do Vasco naquela época. E o Fábio, não preciso nem falar o que é o Fábio hoje. Sim. Então, assim, a gente participou, era uma outra época, né? Eram jogadores muito talentosos, então por isso que eu acho impossível de você eleger um. Perfeito, perfeito. Agora, Zada, você hoje é gerente de futebol do Volta Redonda, né? A gente vê o Volta Redonda fazendo consecutivamente anos bons no Campeonato Carioca. Uhum. Vamos apagar aí 2022, né? Que o Volta Redonda cai, depois joga a Série B, sobe. Esse ano, vamos falar um pouquinho desse ano, 2023, Volta Redonda semifinalista do campeonato, né? Lá atrás, quando o campeonato começou, todo mundo apostava nos 4 grandes. Sim. Volta Redonda acabou surpreendendo, chegando nas semifinais, mas com um nome especial, que é o Lelê. Uhum. Né? O Lelê faz um grande campeonato, é artilheiro durante boa parte dele, né? Agora o Cano se torna artilheiro do campeonato. Como é que vocês descobrem o Lelê? Como é que é o início dessa trajetória do Lelê no Volta Redonda? Sim, então, na verdade, eu vou até falar do Lelê, mas é impossível eu falar do Lelê antes de tocar no assunto que você falou, que realmente eu acho que essa virada de chave do Volta Redonda, eu acredito ela ao descenso, que iniciou lá. Quando nós caímos para a Série A2 do Campeonato Estadual... Você já estava no Volta Redonda, né? Já tinha voltado eu tinha voltado de Portugal. Né? Foi logo... Eu cheguei 6 a 7 meses atrás, na temporada passada, e nós caímos. E realmente o Volta Redonda passou um período muito ruim na época da pandemia, né? E Volta Redonda é um clube de muita estrutura, dentro dos menores, de menor investimento. É claro que tem outros também, mas a gente entende que nós temos uma estrutura muito boa. Nós temos tudo que você imaginar em relação à parte de fisiologia, fisioterapia, preparação física, tudo. Os atletas colhem sangue 2 vezes por semana, toda boa alimentação, bom campo de treino. O Volta Redonda treina no Raulino? Não. Não, em outro lugar? No centro de treinamento, que é legal. no Aeroclube. Legal. Então, o Volta Redonda tem uma estrutura muito boa. Mas aí você pergunta, Zado, como é que cai com uma estrutura dessa? Nós detectamos assim, um erro muito grave em todos os setores dentro do clube, que foi uma zona de conforto. Eu tenho 3 fisioterapeutas, um faz
um acha que o outro está fazendo, o outro faz, ninguém faz. Acaba colocando um para o outro. Preparador físico eu tinha 3, cada um achava que o outro estava fazendo, ninguém estava fazendo. A parte de gestão, hoje eu não vou fazer não, deixa lá que já está pronto. Então, todo mundo, desde o presidente ao rapaz que abre, o porteiro que abre a porta para a gente quando a gente entra no clube. E aí nós entendemos isso. Tivemos que trocar, fazer uma gestão diferente, trocamos algumas peças dentro do processo, trouxemos um treinador no perfil geladeira vazia, entre aspas, que queria muito uma oportunidade, que aí eu também não tenho como não acreditar todo esse sucesso do clube ao treinador. O Rogério está com a gente. Então... Eu tive a oportunidade de fazer o último jogo da semifinal, Fluminense e Volta Redonda, e o Rogério, assim, é bastante emocionado dentro do campo quando o jogo termina. Ele vai até a torcida do Volta Redonda, eu estava ali atrás do gol, pude ver essa cena, me pareceu assim um cara ser bem verdadeiro, né? Por tudo que ele mostrou ali no gestual que ele fez para a torcida do Volta Redonda, meio que pedindo desculpa pelo resultado e tudo. Então, me pareceu um cara muito verdadeiro, assim, né? Muito transparente, muito... realmente não tem como você dar um outro adjetivo aqui, uma outra palavra. O Rogério não ser transparente. Ele é muito autêntico, né? Autêntico também, transparente, são palavras que definem muito ele. E ele pegou ali, ele conseguiu administrar toda esses profissionais de uma forma muito direta, junto, né, com a parte da gestão do clube, e resgatou os atletas, que eu acho que era fundamental. Nós fomos para um ano muito difícil, quando você cai do estadual, a gente inicia o brasileiro, o time cotado a cair no brasileiro éramos nós, Volta Redonda e mais uns 2 ou 3 clubes que eu não lembro o nome. E aí nós vamos para o Jogar A2, que é um campeonato muito difícil de se jogar. Você pega campos, estrutura totalmente diferente, então muito sacrificante, e jogar uma Série C, que também é muito difícil. E eu acredito que hoje, você olhar o mérito do trabalho, a gente termina aquele ano, até para simplificar, e a gente termina o ano de 2022 quase subindo para a Série B. Fomos para o quadrangular final e não subimos ali por algum detalhe. Resgatamos esse ano de 2023, que é uma vaga na Copa do Brasil, porque nós ganhamos a Copa Rio também, né? Voltamos para o campeonato estadual, onde a gente não deveria ter saído, e mantivemos ali uma estrutura. Perdemos alguns atletas importantes ao longo disso, reestruturamos, e quando a gente está nesse sentido, a gente vai buscar novos atletas. O Lelê já vem desse processo desde 2021, que foi quando eu fui olhar, através de uma indicação de um amigo meu, que tinha um atleta em potencial, num clube de menor investimento ainda, né? No caso, jogando a A2 lá atrás. A gente ainda estava na A1 e o Lelê estava jogando a A2 pelo Maricá. Para quem não conhece, tem a Série A, Série A2, não é isso? A2. Que é como se fosse a segunda divisão, isso. Depois vem a B1, que é como se fosse... Vai isso. Até a quinta divisão B1, é a Série C, B2, né? Isso aí, é a Série C. Mas tem aí o Rio de Janeiro, tem pelo menos 5 divisões aí, né? E eu fui ver esse jogo em Madureira. Contra o Madureira, na verdade, era a Copa Rio. Então eu fui ver esse jogo na Copa Rio e ele se destacou muito. E eu falei, tem algumas valências. Claro que precisava ainda de alguns aprimoramentos, mas isso também faz parte do nosso processo, aprimorar e pegar esses atletas em potencial. E ele faz uma adaptação, demora um pouco a se adaptar dentro do clube e termina o ano com muita projeção. Foi uma Série C muito boa de 2022 e termina o ano com muitas propostas e resolve ficar no Volta Redonda. E por acreditar no processo e no projeto. E aí fez um estadual como esse que ele fez agora, que pelo menos 5, 6 clubes da primeira Série A do Campeonato Brasileiro estavam querendo o atleta. Então, tá para falar quais são os clubes? Sim, nós tivemos contatos em sondagens com Inter de Porto Alegre, Bahia, que na verdade é o Grupo City agora, né? E Fortaleza, Vasco e Fluminense. Na verdade, ele estava muito, muito inclinado. O Vasco foi a primeira equipe que... eu lembro do Paulo Brax conversar comigo. Nesse jogo a gente foi jogar contra o Vasco lá em Cariacica. Uhum. E ele falou, estamos monitorando esse atleta aqui, tem muito potencial. Eu falei com o Paulo, naturalmente em off. Falei, Paulo, realmente é um atleta interessante, é um atleta em potencial, é um atleta que tem umas valências muito acima, ele é um atleta alto,
de mais de 1,85 m, mas que é rápido. Fisicamente, ele tem muita força, salta muito, tem uma impulsão acima do normal. Joga todos os jogos, ele está com a mesma cara quando ele inicia o jogo e quando termina. Então, é um atleta fisicamente que ele não tem problema nenhum. E fez um campeonato estadual muito ratificante, né? Porque ele faz gols contra os principais clubes. Né? Ele não faz gol só contra os times do nosso mesmo nível. Ele faz gol contra o Vasco, contra o Botafogo e contra o Fluminense. Então, tem o gol dele contra o Fluminense no segundo jogo, no primeiro jogo das semifinais, ele ganha do André, que hoje é jogador de seleção brasileira, né, cara? Ele ganha ali na força, na passada larga dele. E ele faz o gol, assim, é o meu modo de ver, tá, Ousada? Eu não sou profissional do meio. Mas ele surpreende o Fábio na hora que ele finaliza. Sim. Porque normalmente o atacante ele carrega mais a bola. Exatamente. Ele bate de longe. Você fazer um gol do Fábio de longe. Sim, você vê que o Fábio. Tem que surpreender ele. O Fábio não espera que ele vai chutar dali. E ele coloca a bola bem no canto, assim, não tem como o goleiro pegar. Enfim, é um cara realmente diferenciado. Né? Não, bem diferente. Torcendo aí pelo sucesso dele, porque é um atleta que merece de muito caráter, de muita entrega, né? Ao longo desse período nós tivemos. Porque há um tempo atrás teve essa situação, vai pro Fluminense, será que ele vai jogar? Em maneira nenhuma ele pestanejou em não jogar e não se dedicar, porque ele sabia o quanto que ele era importante para a instituição Volta Redonda. Né? Digo assim, para não jogar uma semifinal contra o Fluminense já estando com um contrato, com um pré-contrato assinado com o Fluminense. Então, além disso, ele se dedicou até o último minuto com a camisa do Volta Redonda, e isso demonstra caráter, porque assim, é uma mudança, é aquilo que eu te falei. Nem todo mundo iria administrar tão bem como o Lelê fez. Imagina a quantidade de ligações e de mensagens que ele teve ao longo desse período para fazer alguma coisa. Você vai para o tal time, e com a gente lá ele continuou sendo o mesmo Lelê que foi quando a gente contratou. Com muita humildade, sempre treinou, sempre se dedicou, e a gente fica feliz por estar dando esse desfecho na carreira. Agora está indo para um outro nível de atleta. Agora a gente recebeu aqui, Ousada, o Júlio César, que foi lateral, né? Lateral esquerdo, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, no Vasco, no Botafogo. Claro. A gente fez um bate-papo aqui e uma das perguntas que a gente fez a ele foi o seguinte: você como lateral, é melhor dar uma assistência ou fazer um gol? E aí o Júlio, foi muito curiosa a resposta do Júlio, que ele falou o seguinte: olha, vocês lembraram dos meus gols, vocês não lembram das minhas assistências, então fica marcado o cara que faz o gol. Então a gente acaba falando muito do Lelê, porque o Lelê era o finalizador, foi quase artilheiro do campeonato, mas o Volta Redonda foi o melhor ataque, né? Um dos melhores ataques aí da competição, superou com muita facilidade os ataques, por exemplo, de Botafogo, de Vasco da Gama. Sim, né? Tem mais algum outro atleta, porque assim, o Lelê fazia os gols, mas é um time muito bom, né? Sim. Tem mais algum outro atleta aí que você acha que pode despontar em algum outro clube? A gente fala muito do Lelê, mas tem outros caras aí que podem despontar também? Você imagina que sim? Assim, na verdade, na fase classificatória, nós ficamos à frente de todos os clubes. Com o clube que mais fez gols, né? O ataque mais positivo. E isso não é normal. Um clube de menor investimento está na frente dos principais clubes do estado, né? Do Campeonato Carioca. Então, é um time muito ofensivo. A nossa transição ofensiva, ela é muito rápida. Então, assim, não é individualmente A ou B. O Lelê, na verdade, é o finalizador, né? Claro que tem os atletas que jogam com ele na extrema, o próprio Pedrinho, o Luizinho, que era um menino, o Luciano, que é um meia, que é o atleta que eu vejo muito talento dentro do... É um camisa 10, né? É uma coisa que tá difícil, né, cara? Exatamente. Aqui nas transmissões da Band News, até o Álvaro, que é nosso comentarista, o Álvaro falava muito disso. Poxa, o Luciano é um 10 que a gente não vê há muito tempo. Exatamente, é o que pensa o jogo, é o que faz a cadência. Mas para todos esses jogar, você tem que ter o suporte. Sim. Né? Sim. Então, o Bruno, que é um atleta, o Bruno Barra, que é um atleta mais experiente, que sabe ali os caminhos, o Dudu, que faz a transição, né? Então, se eu te falar do time todo, os próprios laterais, o Wellington Silva, com a sua experiência na lateral, ele dá o suporte para os outros. Os zagueiros, o Alex, e no final jogou o Sandro, mas jogou o Marcão também. Então, assim, eu acho que acabou sendo uma situação que o todo fez com que o Lelê se destacasse. Mas se você olhar individualmente, são todos atletas de algum talento que podem ter uma projeção ainda maior, talvez não como o Lelê, de ter ido para uma Série A, mas todos os atletas ali pensam em algo melhor na carreira.
né? De repente jogar uma Série B ou tá fazendo uma transferência internacional, a gente vê aquilo ali como um elenco, até os atletas que entram, né? Porque você precisa manter o suporte, né? Sim. Então, assim, a gente conseguiu montar um grupo muito competitivo e, repito, ele é muito bem orquestrado pelo Rogério. O Rogério conhece a maneira como ele trabalha, de analisar, de ver os adversários e de montar a nossa equipe e extrair o máximo de cada atleta. Essa é uma maneira muito ímpar de trabalhar. Eu, ao longo dos anos, não trabalhei com um treinador com tanto potencial de extrair o máximo do atleta, igual o Rogério é. E ele me faz lembrar de treinadores que eu trabalhei antes. Claro que o Rogério está... eu acho que o Rogério está num caminho muito interessante de carreira, indo para um nível aí dos principais treinadores do país, porque ele é jovem e tem uma projeção muito boa e sabe o que quer. Então, e para nós, como Volta Redonda, aí você fala sobre a emoção dele de ter ido lá no final do jogo. Isso foi uma coisa que pesou muito para ele continuar dentro do clube. Porque ele teve muitas propostas. Inúmeros clubes da Série B convidaram ele para ser. E ele acreditou no processo. E acredita no projeto dentro do Volta Redonda. E a gente falar dessa derrota, que foi uma coisa muito ruim para nós, fez com que a gente ficasse mais junto. Porque a gente entende, né, aquilo que aconteceu dentro do clube, e a gente sabia que ia ser uma semifinal muito complicada, mas não da maneira que foi, né? Então a gente sentiu ali muito, porque a gente batalhou muito. E terminar o campeonato estadual com um capítulo não da forma como a gente visualizava, porque até então a gente já estava na terceira fase da Copa do Brasil, que nunca chegou, está entre os 4. Hoje em dia, você falar que um clube de menor investimento vai estar entre 2 clubes que têm SAF, entre a grandiosidade de um Flamengo e de um Fluminense, e você colocar um clube de menor investimento, nós, como clube, como gestor de um clube, entende isso praticamente como um título. Nós já temos vaga de novo para a próxima Copa do Brasil. E você, na Copa do Brasil, eliminou o Atlético Goianiense, que ano passado estava na primeira divisão, né? Exatamente. Então, tudo isso aconteceu. E a gente ter mantido o Rogério dentro do clube para nós também, eu acho que a gente foi muito, muito feliz com essa gestão. E aí também eu tenho que agradecer também ao meu presidente, né, Flávio Horta, que é o presidente do clube, que faz uma gestão aí há 8 anos dentro do clube, com algumas dificuldades, mas nós chegamos num clube que só jogava o campeonato estadual e não tinha divisão. Hoje nós já estamos aí indo para o 8º ano jogando a Série C do campeonato. A gente tem calendário anual, somos um clube formador, uma porcentagem muito pequena, temos 30, 40 atletas espalhados, entre 30 e 40 atletas espalhados de norte a sul do país, atletas em parceria. Estamos sempre colocando os atletas nossos de ponta, estamos em continuidade no nosso processo de formação de atletas e sempre colocando atletas nossos na vitrine do Campeonato Brasileiro. Então, a gente entende que a gente vai brigar firme esse ano por um acesso à Série B. Eu ia perguntar justamente isso, assim, como é que está esse planejamento pensando no Série C? Hoje é o objetivo subir? Sim, ele sempre foi, tá? Claro que a gente também tem o pé no chão. A gente está brigando com clubes aí, a gente briga com Remo, Paysandu, são clubes principais nos seus estados, clubes de muito mais massa, a gente briga com clubes de São Paulo, que tem uma estrutura muito maior, financeira. Todos os clubes que estão na Série C, quer dizer, a maioria deles são clubes de uma projeção estadual muito maior, guardadas as devidas proporções, que nós, como Volta Redonda. São clubes que têm tem clubes de sócio-torcedor de 10, de 20, de 30 mil sócios-torcedores que estão dentro desse processo dentro do clube. Nós, como Volta Redonda, temos dificuldade. E ao longo dos anos a gente foi perdendo até mesmo essa parte financeira, desde talvez da situação de uma diminuição de renda, né, que nós tivemos, e enfim, e esse ano voltou agora também com a transmissão, com a transmissão do campeonato pela Band, que começou a dar projeção. A gente buscou de novo novos parceiros, novos patrocinadores. Isso tudo fez com que evoluísse. A passagem de fase da Copa do Brasil
fez com que a gente também tivesse aí, visualizasse. Agora a gente vai para um confronto que vai ser um sorteio na próxima quarta-feira. Financeiramente, você passar essas fases da Copa do Brasil para um clube como Volta Redonda, eu imagino que faça diferença no ano, né? Exatamente. Então, esse ano eu acredito que a gente chegue muito mais preparado, apesar da gente perder alguns atletas em potencial, mas isso é uma ordem natural, que quase todos os anos a gente perde 3 ou 4 atletas principais dentro do clube. E aí é o nosso trabalho, de ter que buscar os atletas que estão se destacando A ou B, o fator convencimento, né? Porque nós estamos aqui. E aí faz com que o atleta acredite, pô, Volta Redonda fez um excelente estadual, pô, posso ir para lá, será que, pô, vamos manter, vai fazer um time muito competitivo? Qual que é o seu anseio? Essa sua pergunta é uma pergunta que toda vez que quando eu vou abordar um atleta, vou fazer algum tipo de proposta, eles me perguntam, mas vocês vão fazer um time para brigar, para subir, ou é só para se manter? Então é uma pergunta. Eu não tenho como falar isso que eu não quero subir para uma Série B. Porque eu entendo que eu só vou mudar de patamar, meu clube só vai buscar algo melhor se eu chegar numa Série B. E aí minha visibilidade é maior, a minha cartela de patrocinadores muda totalmente, né? Então eu tenho todos os jogos. Agora com essa nova liga que está se moldando, a Série B ela vai passar a ser um campeonato muito mais rentável do que ela é atualmente. Então, isso tudo a gente visualiza. Entendeu? Então, ousada, trazer uma notícia aqui para o Ousada. A Série B agora também será na Band. Então, se Deus quiser, no ano que vem, a Band e Volta Redonda se encontram na Série B. Seria super bacana. Zada, obrigado, tá, por ter aceito o convite, por ter vindo aqui, ter contado tanta história boa. Você que tem toda uma trajetória aí bacana no futebol. Boa sorte no Volta Redonda. A gente aqui torce muito para que o Volta Redonda realmente consiga esse acesso, né? O fortalecimento do futebol do Rio de Janeiro é importante para todos os clubes, né? A gente enxerga assim. A gente vê em São Paulo, por exemplo, tantos clubes na Série B, são clubes bem estruturados, que formam novos atletas. Então, para o Rio de Janeiro, a gente torce muito pelo Voltaço. Tá? E mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o convite. Espero que você tenha gostado aí de participar aí desse bate-papo, de relembrar tanta coisa também, né? Não, sem dúvida nenhuma, eu agradeço. Um abraço ao Benja também, que é um cara que tá sempre aí. Rapaz, tem que fazer um elogio aqui ao Benja. Inclusive o Benja, que é o assessor do Bangu. E assim, Benja, não preciso puxar o saco, mas a gente aqui tem uma dificuldade, muitas vezes, de colher informações com um time de menor investimento, né? E o Benja super facilita a nossa vida, é um cara super solícito, atende muito bem. E com relação a você também foi super parceiro. Sem dúvida. Então só mesmo ratificar o que você falou, é realmente um cara que está aí há muito tempo aí no mercado. Agradecer a ele aí por essa conduta de estar sempre nos ajudando, e agradecer aí a Band também pela escutar um pouquinho das nossas histórias aí, né? Um pouquinho a gente tem sempre aí para ajudar. E o Volta Redonda está de portas abertas. Um dia que precisar, ir lá, querer ver um jogo, estar junto com a gente lá, a gente falar um pouco mais do clube, a gente, com o maior prazer, a gente vai estar lá para receber. Eu agradeço aí pela oportunidade. Gente, esse foi o Ousada, né? Nosso convidado hoje aqui do podcast 3 Pontos. Você pode continuar acompanhando o nosso podcast nas redes sociais da Band News FM Rio. A gente vai colocar todo esse programa, né, disponível na rede social. Também a gente vai colocar alguns cortes legais aqui das histórias do Ousada. Siga acompanhando com a gente. Na próxima semana temos mais convidados aqui no podcast 3 Pontos. Um abraço a todos. Valeu, cara.